Graças a Deus, muito bom dia e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais um dia, nesta manhã, para levar as boas novas de salvação, palavra de fé e motivação, palavra da Bíblia, diretamente do trono da glória de Deus. Sem ela nós não alimentamos. Salmo 37 diz: habita na terra e alimenta-te da verdade. Então é preciso nós estamos sempre alimentando da verdade. É ela que nutre o nosso espírito, a nossa alma, que nos fortalece. O mundo é cheio de ilusões, de fake news, é cheio de evangelhos que somente semeia rosas. Então, é preciso você sempre estar se alimentando com a verdade, sem nenhum adorno, sem desvio. Então, olha o que diz Salmos 46. Salmo 46, o verso 1 diz assim, ó: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afunde no coração do mar. Olha só que confiança. Você vê que quando você está confiante no Senhor, você não é aquela pessoa que tem medo da sombra, tem medo de fake news, de notícias que são propagadas, que são espalhadas com esse intuito para atemorizar o coração da humanidade. Quantas pessoas que estão ansiosas, preocupadas, com tantas fake news espalhadas por este mundo inteiro. E essa é a base do diabo, a mentira. Quando ele diz isso, ele fala do que é próprio, ele é o pai da mentira. Então, quando você lê esse salmo, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Sabe o que é uma fortaleza? Quando você entra em uma fortaleza, nada mais consegue te lesionar. Você está em um abrigo bem guardado, bem fortificado, protegido. Deus é o nosso refúgio, refúgio. Quantas pessoas que buscam refúgio nos vícios, no álcool, nas drogas. Mas quando você faz de Deus o seu refúgio, é diferente. E aqui o salmista diz, é a nossa fortaleza. Veja, quando você é peregrino e acha a sua fortaleza, você está bem guardado, bem seguro. Ninguém mais consegue te fazer mal algum. E ele continua dizendo, auxílio sempre presente na adversidade, na angústia. O auxílio, aquele que está ali para cuidar, zelar, está ao seu lado. Veja que Deus maravilhoso é esse. Está sempre, na hora da adversidade, ninguém quer estar perto da gente. Já reparou que na hora da adversidade é assim? Ninguém quer estar perto, mas Deus sim. Então, é preciso você entender a bondade, a misericórdia de Deus. É sempre nos momentos de tristeza, de aflição, quando todos te abandonam, Ele está junto. Aí ele disse bem assim, ó, dito isso, essa introdução, ele fala assim, ó, por isso, né, por essa razão, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afunde no coração do mar. Olha só, quando ele está dizendo que ainda, por isso, por essa razão, por que ele diz isso? Por essa razão, que razão é essa? A razão é que Deus é minha fortaleza, meu refúgio, meu baluarte, meu auxílio. Você vê na Bíblia que quando jogaram Mesaque, Sadraque e Abednego na fornalha ardente de fogo ali, veja que o fogo não conseguiu chamuscar os seus cabelos. Eles não tiveram nada, nem um fio de cabelo foi queimado, porque Deus estava lá.
O Filho de Deus estava lá com eles. Daniel também, na cova dos leões. Então, assim, quando você confia em Deus, você é uma pessoa que vive mais feliz. Quando a pessoa não confia totalmente em Deus, é uma pessoa que vive insegura, fica com medo do futuro, fica com medo de tudo que é propagado diante dos olhos dele, que ele vê. Qualquer uma notícia assombra ele, qualquer uma doença aterroriza o coração dele. Uma crise econômica, pronto, destrói ele. Então, quando você não confia em Deus, você começa a atribuir a todo mundo os seus fracassos. Joga a culpa em todo mundo. Mas quando você confia em Deus é diferente. Ele está dizendo ainda que a terra trema. Significa o que a terra trema? Problemas que são desabados muitas vezes em nossas cabeças. Ainda que a terra treme e os montes afundem, são problemas que vêm tentando sucumbir a nossa vida. E aí? Você vai continuar crendo? A terra afundou diante de Jó. Não é verdade? A terra tremeu para ele, ele ficou sem chão, perdeu seus filhos, não é verdade? Perdeu a companheira que se tornou incrédula. Na verdade, ela já era incrédula, porém, servia a Deus apenas superficialmente, de aparência. Então, não é fácil, diante da notícia ruim, a gente continuar sendo fiel. Ela mesma disse, você vai continuar sendo fiel ainda, Jó? Porque para mim não dá mais, amaldiçoa teu Deus e morra. Então olha só, a terra tremeu para os dois, para ela e para Jó. Porém Jó fazia de Deus o seu refúgio. Jó fazia de Deus a sua fortaleza. Por isso que aqui a passagem é essa. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema. Ou seja, a minha confiança no Senhor está tão grande, ele dizendo, que ainda que surja um problema, 1000 ao meu lado, cai, 10.000 à minha direita, mas mesmo assim, eu não serei atingido. Então, olha só, é importante você entender como Deus é maravilhoso, como que Deus é poderoso, como que esse Deus é longânimo, é compassivo. Não podemos abandoná-lo, não podemos trocar ele por nada. Esse é o Deus a qual nós servimos. Esse é o Deus a qual nós estamos aqui falando da sua bondade, da sua misericórdia. Esse é o Deus que, quando os seus amigos te abandonam, Ele está por perto, Ele aparece para te ajudar. Que eu e você podemos fazer desse Deus o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Porque o mundo é mau com as suas concupiscências, cada vez o mundo é mau. E se você não estiver confiado, não fazer de Deus a sua fortaleza, você vai acabar se abalando diante das má notícias, das frustrações da vida. Nem tudo aquilo que eu gostaria que fosse, e eu, às vezes, vivo, não é verdade? Nem tudo aquilo que a gente desejaria, o caminho que a gente fosse traçar, a gente vai traçar. Às vezes Deus nos leva por outro caminho, e aí? Eu vou questionar com Deus? Não. Provérbios 3, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Esteja satisfeito com Deus em tudo. Que Deus abençoe você com esta mensagem, com esta palavra. Esteja preparado. Não acha você que você seguindo alguém, algum homem, algum líder, ele vai livrar você da feitiçaria, macumbaria? É o que eu mais tenho visto hoje nos canais, nos veículos de comunicações, oferecendo, propagando a você um evangelho tão fajuto demais. Não prepara ninguém para o dia mau. Você acha que quando vier a angústia, se você tem uma superstição, ela vai te ajudar? Ou se você apenas ali fazer uma simples oração, vai
tirar aquela angústia da tua alma, é preciso você descer muito mais. É preciso você se aprofundar em um relacionamento com Deus muito mais. E não se alimentando de evangelho com versículos isolados. É preciso você se alimentar com o evangelho genuíno, que realmente se importa com a tua alma. E na hora da angústia você sabe o que fazer, o que rumo tomar. Você não vai ficar desesperado, colocando a sua vida para os outros julgar, para os outros cuidar, vivendo pela opinião dos outros. Não, você tem a sua opinião própria, você tem que ter a sua fé própria. Não dependa de nada de ninguém. Você deve orar pelos outros, também receber a oração dos outros, mas tenha sua própria desenvolvimento com Deus, o seu relacionamento com Deus. Deus não vai te menosprezar porque você não tem nenhum cargo na igreja. Deus está contigo da mesma forma. Deus está com todos, Ele é rico para com todos aqueles que o invocarem. Se você invocar, Ele não quer saber se você ocupa algum cargo, quantos anos você tem de igreja, mas é preciso você crer, deixar de viver um evangelho fraco, um evangelho que só fica revelando macumbaria, feitiçaria, de inveja o dia todo. São coisas que deixam alguém que se importa com a salvação triste. A gente fica triste por ver isso e as pessoas aplaudem como se fosse isso o centro da vida. Isso não faz sentido. O que faz sentido é você viver a palavra de Deus. À medida que você entrega a sua vida a Deus, não é preciso mais fazer corrente de oração para, como se diz, quebra de maldição. Eu vou fazer aqui 7 campanhas de quebra de maldição. Que maldição é essa? A maldição que havia sobre nós, Jesus encravou naquela cruz. A maldição está hoje sobre aquele que não entrega a sua vida a Deus. Quem não entrega a sua vida a Deus, ele vai ficar então a vida toda enxugando gelo, fazendo campanha aqui e acolá, correndo atrás de pregador A, B, C ou D. Não vai resolver. Entrega a sua vida a Deus, conhecereis a verdade libertará. Buscar em primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. É isso. Não viva um conto de fadas, não se engane a si mesmo. Se você quer ter uma vida de confiança, lance a tua vida nas mãos de Deus. Creia no poder que vem do alto. Aprenda a ter seu relacionamento. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Tu orarás em secreto teu Pai te responderá. Creia na tua oração. Creia na tua oração. Se Deus vier neste momento agora buscar você, como que estaria a tua vida? Neste momento agora. Você dependeria de algum líder para te salvar? Ou você tem a sua própria oração? Ou você tem o próprio seu relacionamento com Deus? Até quando você vai se escorar em alguém, se estribar em alguém, em uma religião, em uma placa? Você viu que não vai adiantar? É preciso urgentemente você ter a sua própria vida, seu relacionamento com Deus e saber que Deus te ouve no oculto. Deus ouve a sua oração. Que Deus abençoe você com esta mensagem. Faça de Deus a sua fortaleza. Faça de Deus o seu baluarte, o seu auxílio, porque na hora da angústia você vai invocar e Ele vai te responder. Ainda que a terra trema, ainda que os montes se afundem no mar, Deus estará com você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua mensagem. Abençoe a todos que ouviram essa palavra. Que eles venham ser abençoados, Pai. Não existe outro evangelho além desse. O Senhor diz que o Senhor é a videira verdadeira. Existem muitas videiras que não são a verdadeira, mas o Senhor é a videira verdadeira. E nós somos os ramos. Todo ramo que tiver no Senhor que não produzir fruto será cortada e lançado fora. Mas o que estiver no Senhor e produzir fruto, ele vai receber cuidados
para que produza mais fruto ainda. Então, meu Pai, que a Tua palavra transformadora possa transformar vidas, corações. Meu Senhor, em nome de Jesus, cura aqueles que estão enfermos, principalmente a cura da alma, repreendendo todos os males, pensamento de tristeza, e que essa pessoa possa descobrir que ela mesma tem livre acesso ao Senhor. O Senhor é o único mediador entre Deus e os homens. Por isso, Pai, muito vale a oração de um justo. Assim, Pai, eu entrego em Tuas mãos a minha vida, a vida de todos que oram comigo e recebem essa palavra. Que eles recebam o Teu amparo, os Teus cuidados. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Vamos ficando por aqui. Compartilhe essa mensagem com seus amigos, irmãos. Você que é de Colorado Oeste, eu espero você. Convoco você. Está conosco domingo, às 8 horas da manhã. A reunião principal, domingo. Vem estar conosco. Não falte neste domingo do mês de abril, primeiro domingo. Que Deus te abençoe com toda a sorte de bênção. Um ótimo final de semana, em nome de Jesus.